Então isso mostra o quê? Que o poder de superação e você acreditar sempre, até o último minuto. Não desistir, essa é a palavra mágica. Vai errar, vai fracassar, só erra pênalti quem bate, só fracassa quem consegue, se predispor a fazer algo. Então, não desiste, gente. Enquanto há vida, há esperança. Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Bate Ponto, o seu podcast sobre liderança e gestão de pessoas. Eu sou a Marina Vieira, coordenadora de marketing na Solids, e hoje a gente tem um episódio mais do que especial, com histórias que mostram como a resistência, persistência e como que é possível, né, a gente transformar grandes desafios em conquistas inspiradoras. Se você está nos assistindo aí pelo YouTube, já deixa o seu like, tá? Se inscreve no nosso canal e compartilha aí esse conteúdo com quem precisa dessa dose extra de motivação. E eu quero abrir hoje com uma frase muito legal do Winston Churchill, que diz muito bem sobre o tema do nosso episódio de hoje. E ela fala assim: o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. É aquela velha mentalidade, velha, mas muito atual, né? Que nos dá aí um sacode sobre a vida. Só erra quem tenta, ou seja, só aqueles que não fazem nada é que nunca erram, né? Então é preciso estar disposto aí ao erro para realmente conseguir alcançar o sucesso. E essa é uma reflexão que é para a vida toda, certo, Mônica Hauck? Bem-vinda novamente. Obrigada, um prazer estar aqui, gente. E é isso mesmo, né? O sucesso parece uma coisa mágica, mas na verdade ela é uma construção árdua, contínua, muitas vezes até entediante, né? Que é você fazer repetidamente aquilo que precisa ser feito. Você vai falhar mais do que acertar, mas aí você continua andando e em algum momento alguém vai te falar que você fez sucesso. Muito bom, é exatamente isso. E para provar por A mais B aí que a persistência é essencial mesmo para transformar os desafios em conquistas, nós estamos recebendo ninguém menos do que ele, uma lenda viva do futebol brasileiro, com mais de 1.000 gols. Hoje fiquei sabendo que é 1.001 gols. Túlio Maravilha, bem-vindo. Obrigado, Mari. Obrigado, Mônica, por esse convite da podcast da Solids. É isso mesmo, 1.001 gols. Por Eu favor, não... gostei que ele superou a meta, né? Ele tinha a meta, mas ele entregou a mais. Exatamente. Mas para chegar nessa meta, a gente construiu o primeiro, que foi o mais difícil ainda, que a gente vai contar durante esse podcast. Então, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz e encantado de participar desse Que podcast. bom, Túlio. Nós que estamos encantados. E para começar, eu acho que você dispensa aí apresentações, mas a gente tem o nosso momento aqui bate-ponto com perguntas rapidinhas e eu vou começar aqui com um momento inesquecível da sua vida. Olha, eu até falei com você nos bastidores que o bate-ponto, para mim, na linguagem de jogador, Mônica, é bate-pronto. Sabe por quê? Porque eu era atacante, fazedor de gols. Então, o artilheiro que se preze tem que ter raciocínio rápido, não pode ficar pensando duas vezes. É bate e pronto para poder fazer gol, Mônica. Mas vamos lá no seu bate-ponto aí. Vamos lá, um momento inesquecível da carreira. Olha, foi em 1995, o título de campeão brasileiro pelo Botafogo contra o Santos, dia 17 de dezembro daquele ano. O Túlio Maravilha só se tornou uma lenda hoje por causa desse gol e por causa daquele título, porque artilheiros, vários passaram pelo clube, mas aquele que marcou história, que fez o seu registro e deixou um legado, é aquele que é campeão. Infelizmente, no futebol, só há espaço para os vencedores. Túlio, e um técnico aí que marcou a sua trajetória? Vou citar 3, poderia ser um, mas vou citar 3. Luiz Felipe Scolari, o Filipão, no início da minha carreira lá no Goiás, quando eu era jovem, ele me deu confiança e eu pude mostrar todo o meu futebol para o Brasil. Depois foi Paulo Autuori, o técnico campeão de 95 pelo Botafogo. E para finalizar, Carlos Alberto Parreira, o técnico do tetracampeonato do Brasil na Copa de 94. Esses foram os 3 principais técnicos da minha carreira. Que coisa boa! Vários líderes aí que te impulsionaram, né? Exatamente, aprendi muito, desde o início, meio
e final de carreira. Legal. E uma paixão sua, além do futebol, antes que você decida responder que é futebol, uma que não tem a ver aí com o esporte? Olha, uma paixão que eu gosto muito é estar com a minha família, porque foram 30 anos renunciando prazeres, né, como aniversários, finais de semana, nascimento de filhos. Então, o prazer de estar com a minha família, esse ninguém tira. Depois do futebol, isso não abro mão. Um lugar que você gostaria de marcar mais um gol? Uau, essa pergunta é... Quero marcar mais um gol na memória do torcedor, deixar esse legado de vitórias, de conquistas, mas que também que teve muitos fracassos para poder chegar ao sucesso na minha carreira pessoal e profissional. Então, é esse gol que eu quero deixar para vocês aí, ó, que fique atento nas vitórias que a vida lhe proporciona. E um hábito aí diário que é indispensável para você? Ah, musculação. Gente, depois que eu parei de jogar futebol, Mônica, Mari, indico para todos, homens e mulheres, musculação é uma terapia mental e física. Eu estou com 55 anos, daqui 10, 15, 20 anos, quero estar podendo estar caminhando, fazendo todas as coisas normais, sem a ajuda de ninguém. Para isso, a gente tem que ter musculatura firme nas pernas, nos braços, para poder envelhecer com saúde. Isso é tão legal, porque você sabe que a nossa CEO é praticamente uma atleta. Quando eu acordo e abro o meu Instagram, ela já correu meia maratona, ela já malhou, ela, enfim, já Não, mas fez tudo. eu tô nessa da musculação, eu não negocio E musculação. 6 recentemente vezes você na comentou semana. isso, né, Mônica? Como que isso traz aí um benefício para você, inclusive na sua performance empresarial, né? Mas esse é o ponto, eu demorei muito tempo para descobrir isso. Então eu ficava naquela coisa assim: "Não, trabalho em primeiro lugar", quando eu não estava cuidando dos meus filhos. Então primeiro é assim, primeiro os filhos, é a família, aí vem o trabalho, e aí não sobra tempo, né. E de uns 3, 4 anos atrás, assim, eu falei: "Não, vou inverter essa ordem. No meu tempo, atividade física vai ser prioridade". E impressionante como me tornei uma mãe melhor, uma CEO melhor, meu rendimento na empresa aumentou muito, né, porque eu tinha a cabeça: "Não, não posso parar 1 hora por dia, porque eu tenho reunião, porque eu tenho" pode sim, todo mundo, né, se organizar, todo mundo e o retorno que você ganha, e eu tenho um projeto que chama Véia Trincada. Qual que é o meu projeto? Eu quero chegar aos 80 anos trincada, porque é a aposentadoria que a gente tem que ter, a gente tem que começar a pensar em longevidade. E musculação eu acho que é a melhor forma de conseguir saúde. Isso é Então tão tô nessa legal, né? também da musculação. E eu acho que muita gente vai se identificar com essa sua fala, viu, Mônica? Porque é isso, às vezes a pessoa está num momento de carreira em que a prioridade dela é o negócio que ela está ali direcionando, é o trabalho, né? Mas a gente tem que olhar pra gente primeiro, né? Melhora o humor, melhora sono, melhora raciocínio, melhora a disposição. O corpo, a gente precisa do corpo para fazer qualquer coisa. Você precisa do seu corpo para ser mãe, para ser profissional, né, para tudo. Então tem que É priorizar. saúde, né, Mônica? Exatamente. Resumindo, é saúde, é envelhecer com saúde, qualidade de vida. Eu costumo dizer o seguinte para os atletas que estão começando: o seu corpo é seu instrumento de trabalho. Então, se você não se cuidar do seu corpo, é igual um carro, trocar o óleo, botar gasolina, calibrar os pneus, daqui 5, 10, 15, 20 anos você vai estar enferrujado, caindo nos pedaços. Aí você vai comprar outro? A vida só tem uma. Não tem jeito de mudar, não. Então, tem que, enquanto mais jovem, melhor, para você envelhecer com saúde. E outra coisa também no mundo corporativo, muito fala da questão da pressão. Gente, com a musculação é a terapia. Com a minha capacidade de absorver pressão, de aguentar esse ritmo do mundo corporativo que é pesado, nossa, podemos dobrar a meta que eu tô pronta, entendeu? Mas o corpo da gente ajuda a gente a ir mais longe também no mundo corporativo, então acho que vale a pena. Não é fácil, né, eu fiquei 1 ano indo pra academia só no ódio, cada dia eu ia na raiva, só na raiva. E aí chega uma hora, seu corpo acostuma, e hoje em dia, quando eu não vou, eu sinto falta, né. Eu tenho um dia de descanso, aí nesse dia eu falo: "Será que eu não vou também?" O corpo, né, Aí que condiciona. entra, ô Mônica, aquele força, superação, foco e disciplina. Porque às vezes, igual você falou, vai ter dia que você está nublado, chovendo, você quer ficar debaixo do cobertor, assistindo um filminho, sem vontade de levantar da cama. Aí que entra aquela
força mental, aquele objetivo. Mesmo que você esteja sozinha, dê o seu melhor, porque é através do dia a dia, essa rotina, que lá na frente você vai colher os benefícios. Então é isso, não custa nada, 1 hora e meia no máximo, de 24 horas que tem um dia, o que que é isso? Tira esse tempinho da sua qualidade de vida, igual você falou, mano, antes de pensar no trabalho, na família, cuida de você primeiro, porque você se cuidando de você, você pode ser inspiração para os outros. E também as skills que são desenvolvidos, olha, a disciplina. Às vezes quando a gente cria a disciplina no nosso próprio corpo, fica mais fácil a gente ser disciplinado no trabalho. Quando a gente cria essa determinação de vou agir como adulto, né? O pessoal fala: "Mônica, como é que você conseguiu o hábito de ir para academia?" Eu falei: sendo adulta. Eu gosto de pagar boleto? Não, não gosto de pagar boleto, mas eu pago. É a mesma coisa, gostando ou não gostando, se é o que tem que ser feito, faça. E aí faz isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, chega uma hora que seu corpo começa a acostumar. Então eu acho só que isso eu tive que desenvolver várias habilidades para a vida, para chegar nesse nível de disciplina com a atividade física, isso foi repercutindo em tudo. Na minha disciplina, para os compromissos do trabalho, na minha disciplina dentro de casa, aí acaba ser melhor alimentação, porque um hábito positivo leva a outro hábito positivo. Então existe toda uma cadeia de benefícios que ela transcende muito o simples ato de, por exemplo, fazer uma musculação. É legal falar sobre isso, gente, porque aqui o nosso objetivo hoje é trazer muito sobre persistência. E a persistência, né, Túlio, ela é aquilo que motiva a gente mesmo nos momentos em que a gente não quer fazer o que precisa ser feito, que foi exatamente o que a Mônica disse aqui. E eu imagino que na sua carreira aí, na rotina diária de treinos, enfim, nem todo dia você tá afim também, né? Ainda mais um garoto, quando você começou, conta pra gente como que foi essa adaptação inicial de vou ter que treinar mesmo para ser o cara aqui no futebol, eu vou precisar 1001 goals. 1001 gols, né, com metas aí, desafiadoras pra Isso, caramba, e conseguir conquistar também o seu lugar, né, enquanto ídolo de uma nação. Conta pra gente como é que foi isso, assim, essa persistência, essa garra pra seguir e tá aí até hoje? Olha só, no início da minha carreira lá em Goiás, que eu sou de Goiânia, né, natural de Goiás, comecei com 12, 13 anos nas categorias de base do Goiás. E quando eu cheguei perto do profissional, que era o primeiro sonho meu quando criança, era ser jogador profissional. Ok, consegui ser um jogador profissional. Mas nesse período de profissional até chegar ao ápice, seleção brasileira, ser campeão, ser reconhecido nacionalmente, eu era preguiçoso, não gostava de treinar. Olha que incrível, isso aos 30 anos atrás. Mas isso é muito comum, né? A gente ouve dizer assim: a pessoa quer ser jogador de futebol, mas ninguém quer acordar às 5 horas da manhã. Sim. O garotão lá que começa, às vezes, não quer treinar, né, o dia inteiro e às vezes ficar fora ali depois que o treino termina, ainda treinando. Então, quando a realidade acontece, isso tem muito. Quando a gente atinge a primeira meta, minha meta é ser profissional. O negócio chega e aí o bicho pega. Exatamente. Aí o que aconteceu? Consegui todo o estrelato, né? Campeão brasileiro, seleção, reconhecido nacionalmente. Aí chegou uma fase, etapa da minha vida, com 30 anos, isso há 20 anos atrás, era jogador considerado fim de carreira. Imagina, há 30 anos atrás, com 30 anos de idade. Aí eu poderia muito bem me acomodar. Aí o que aconteceu? Veio aquele sonho de criança. Lembra que eu queria se tornar jogador profissional? Mas com 30 anos, já reconhecido, já consagrado nacionalmente, o que veio na minha cabeça? Aposentar e seguir uma fase da minha vida. Foi aí que veio a questão do milésimo gol, porque em 1999, Mônica, eu fiz o gol 500 com a camisa do Cruzeiro em Belo Horizonte, aqui em BH. Muitos cruzeirenses sabem dessa história. Brasil, 500 anos. Túlio, 500 gols. Tem cruzeirense aqui na mesa. É isso mesmo. Mônica tá representando a nação atleticana e eu estou aqui na minha cota cruzeirense. Então quer dizer, a Mari não pegou bem essa época, mas sabe da história. Poderia muito bem me aposentar com 500 gols, já consagrado. Aí veio o quê? Mais um sonho, mais um combustível, porque eu estava velho para o futebol, mas estava novo para a vida. Então veio aquela start. Quem sabe daqui mais 10 anos, com 40, eu possa chegar à marca do Pelé.
1000 gols na carreira. Quando eu falei isso, quando eu coloquei isso na minha cabeça como obsessão de profissão, muitos críticos falaram: "Esse Túlio tá maluco, tem que parar, não consegue, não vai dar conta". E isso eu busquei para mim como quê? Como críticas construtivas. E isso me deu um combustível a mais para poder reformular tudo que eu pensava. Por isso aquela questão de não gostar de treinar, passei a gostar de treinar, porque eu sabia que mais 10 anos, com 30 anos de idade, naquela época, se eu não cuidasse do meu corpo, do meu físico e da minha cabeça, eu não ia conseguir chegar a essa marca. Não, e sensacional, porque tem muitas coisas nesse momento. Primeiro, você se naquele porque eu acho que muita gente no mercado de trabalho passa por isso, aquela assim: "Nossa, já cumpri todas as etapas, agora é parar". Só que, gente, 30 anos era um menino, né, então, assim, essa capacidade sua de ressignificar a própria carreira, achei incrível, né, colocar um sonho grande, né, onde todo mundo já estava acomodado, falei: "Não, deixa eu colocar", você teve que começar de novo, Do zero. do zero, né, e você quebrou vários paradigmas, né, porque de repente do 500 para o 1000 para o 1001 É. em 10 anos, puxa vida. E um detalhe, Mônica, Mari, eu tive que deixar todo o orgulho, toda aquela regalia, toda aquela coisa que eu tinha de bom do futebol para começar agora do zero, igual você falou, porque as portas se fecharam. Porque na época, o jogador com 30 anos já era considerado fim de carreira. Então o que que eu tive que fazer para dar continuidade a esse sonho? Poder jogar num clube de série B, clube de série C, onde não tinha estrutura nenhuma, tinha que praticamente eu mesmo me bancar, porque tinha clubes que na época eu não tinha nem condições de vir pagar salário. Eu lembro que material de treinamento, você treinava pela manhã, à tarde você tinha que botar para a lavanderia e quando chovia não dava tempo de secar, então você vestia o material molhado. Quantas e quantas vezes eu tive que viajar de ônibus que no meio do caminho quebrava, porque o ônibus era velho, o pneu furava, e olha só, eu não precisava passar por isso. Acostumado com hotel 5 estrela, suíte presidencial, segurança, vestiários com ar-condicionados, banheiras térmicas, para vestiários pequenininhos que tinha apenas um chuveiro para 20 jogadores. Chuveiro gelado, não tinha chuveiro quente não, detalhe. Então tudo isso foi me abastecendo, foi me dando coragem, falei: "Por que, gente? Eu não precisava estar passando por esse perrengue, como se estivesse começando do zero", mas aí que está o segredo. Mesmo que quando você consegue chegar no seu ápice, às vezes você tem que voltar, deixar o orgulho de lado, a vaidade, ser humilde, porque aí veio outro aspecto. Com a minha experiência, com o meu nome na época, eu pude ajudar muitos jogadores jovens que estavam ao meu redor nesses clubes pequenos, que tiveram comigo ao lado exemplos para que hoje se tornassem grandes jogadores. Então tem N jogadores, N histórias, que jogadores que hoje são famosos, porque aprendeu um dia comigo a maneira de se comportar um atleta de sucesso. Olha o legado, né, É. a missão, né. Não, fantástico. E deve ter sido assim, aí você tocou num ponto que eu acho muito importante, que é essa questão de você se quebrar por dentro, né. Porque você estava num padrão e de repente você voluntariamente como que é isso sobre a dimensão humana? Você se tornou um ser humano melhor depois Com disso? com certeza. Aí eu aprendi a ver a vida de outra maneira, de outros valores, porque eu estava sempre protegido, tinha um assessor aqui, um segurança, era um treinador e na época não tinha a tecnologia que tem hoje, que é a internet, nutricionista, assessor de imprensa, patrocinadores, tinha nada disso, era futebol raiz, futebol com amor, futebol com comprometimento, com orgulho, né, isso aí no peito, na raça. Quantas vezes a gente jogou praticamente de graça, a questão salarial ficava em segundo, terceiro plano, porque a gente queria o quê? Uma meta, um objetivo, né, e era fazia sol, fazia chuva, era vestir pressão da torcida, né, jogando objetos em você, aqueles campos pequenininhos de alambrado, sabe, de interior mesmo. Então você viveu aquilo, aquele corpo a corpo. Mas não tinha preço quando você fazia o gol era igual, na série A, série B, série C, não existe gol que vale 2, que vale 3. É um gol, vale um só.
Então é isso aqui que me engrandeceu mais ainda de poder. Por isso que eu lancei esse livro aqui, ó, 1000 vezes Túlio Maravilha. Até dediquei para a Mônica e para o Alê. Esse aqui está dedicado ao pessoal, os funcionários aqui da Solides. Depois vocês organizam aí. Conta justamente essa história, essa trajetória minha, do sucesso, dá uma recuada para poder novamente chegar a um objetivo maior, que é 1000 gols na carreira, que só Pelé, Romário e Túlio Maravilha tem. O Cristiano Ronaldo, daqui 2 anos, se ele tiver essa mesma persistência que eu tive, essa mesma dedicação, esse mesmo foco, daqui a pouco ele também pode se juntar a esse seleto grupo de artilheiros. Vamos ver se Cristiano Ronaldo vai estar à altura dos 1001 gols, porque eu vi que eu não posso esquecer do 1, não é? Não pode esquecer, esse 1 vale ouro, tá? Pode falar que é E meu o que é legal também é que você criou uma nova referência, né? Não, agora 30 anos não é hora de parar mais. Você criou, então você foi moldando toda uma geração num outro patamar, num outro. Você subiu o sarrafo para todo mundo. Exatamente. Olha Tanto que é que incrível isso. hoje é muito mais fácil você viver jogadores com 35, 37. O Cristiano Ronaldo está com 39. Mas imagine isso há uns 20 anos atrás, que não tinha a tecnologia que tem hoje, né? A dieta, a alimentação regrada, né? Hoje a preparação física, você faz um jogo, no outro dia você consegue colocar suas pernas dentro num colchão inflável que absorve todo o ácido lático e a sua musculatura fica zerada para o outro dia. Na nossa época não tinha nada disso. Sabe o que eu gosto da mentalidade do Túlio? Que tem uma coisa que eu consigo conectar muito bem com o Solids, é que ele é um cara ousado. Então ele chegou no 500, a meta dele não era chegar no 600, era chegar no 1000. Eu gostei disso também. Ele foi lá e dobrou. Olha, tem fit cultural com a Solids. Não, isso aqui é Solids na veia. Eu vou lançar uma meta desafiadora. E eu acho que isso está muito na nossa rotina, né? Que é essa... isso aí é meio maluco, né, Mônica? É o sonhar grande. Não requer, assim, uma ousadia que é fora do que a gente costuma ver. É porque eu acho assim, por exemplo, minha matéria-prima, meu trabalho, meu insumo básico de trabalho é coragem. Né? Eu acho que para empreender, para crescer, é tudo risco, é a coragem. E a coragem, na verdade, ela não é só para quem é CEO, só para quem é jogador. É para quem quer viver uma vida plena. Para quem quer chegar no limite, é para quem não quer desperdiçar nada. Né? Isso vale para uma carreira de futebol, isso vale para uma carreira corporativa, isso vale para uma empresa. Né? Então, no nosso caso, a gente tem um sonho grande, porque olha o país que a gente está, com as oportunidades que a gente tem, o número de empresas que a gente tem nesse país que a gente precisa alcançar, não dá tempo de não pensar grande. Não tem como ser diferente. Mas isso tudo parte de uma noção muito clara de missão, onde você quer chegar. O Túlio queria chegar nos 1000 gols. A gente quer chegar em cada empresa, cada pequena e média empresa desse país. Então, dependendo do tamanho do seu sonho, da sua missão, da sua vocação, você tem que acelerar, né? E tem que ter coragem. E por que eu falo tanto de coragem? Porque não é fácil para alguém que ficava no hotel 5 estrelas ter que tomar banho de chuveiro frio, coletivo. Isso requer coragem. Não é fácil para um ídolo nacional ir para a Série C, não é verdade? E falar assim, não, eu vou continuar jogando por amor ao futebol porque eu tenho uma meta a bater. Isso requer coragem. E eu acho que para a gente, no dia a dia, é sempre isso. Assim, a coragem é um insumo básico para quem quer deixar sua marca no mundo. Sabe, não tem como você deixar sua marca no mundo sem coragem. E a gente já alcançou aí, enquanto empresa, alguns marcos específicos traçados por você, pelo Alê, há algum tempo atrás, e que eu acredito, eu não consigo nem mensurar. Qual é a sensação, assim, a cada marco, né? Como os 1000 gols, que a gente vai falar, 1001, que a gente vai falar dessa Eu sensação. fico bravo quando rouba meus gols, hein? Mas quando a gente fala em meta de negócio, né? A Solids de 2015 para cá, foram muitos marcos de metas que as pessoas deviam olhar e falar assim, meu Deus, esses dois são malucos, vai chegar. E chegou, né? E vocês foram evoluindo e conquistando. Qual que é a sensação, assim, quando você vê uma coisa que parecia loucura,
há um tempo atrás se concretizando ali diante dos seus olhos pelo trabalho? Mas é que tá, não chegou. Eu tô só começando. Esse é o ponto. Você não tá nos 1001, né? Mas esse é o ponto. Você tem duas decisões. Ou você olha para trás e aí você fala assim, nossa, eu já conquistei tudo, já fiz tudo. Ou você olha para frente e fala assim, aonde eu posso chegar? E eu gosto de olhar para frente. Óbvio que eu sou grata ao meu passado, eu sou muito feliz por tudo que eu vivi, mas eu gosto de olhar para frente. E quando eu olho para frente, eu percebo que a Solids está só começando. A Solids ainda é muito pequena perto do que ela vai ser. A gente está só começando. E por que é importante esse olhar de que a gente está sempre só começando? Para a gente estar disposto a fazer o que precisa ser feito. Porque quando a gente acha que já chegou, o que move a gente é a fome. Quando a gente está saciado, a gente para de comer. É a fome que faz a gente ir para o próximo passo, é a fome que faz a gente caminhar. Quando a gente fica saciado, a gente fica parado. E quando a gente para, a gente começa a morrer. Isso vale para pessoas, para carreiras e para empresas, né? Então, a sensação que eu tenho e que eu quero cultivar aqui é que a gente está só no começo, sempre. Outro detalhe importante, uma palavrinha mágica em relação não só a Solids, né, também a minha carreira, trabalho em equipe. Gente, olha só, hoje ninguém consegue nada sozinho. Você acha que eu consegui fazer 1001 gols na carreira sozinho? Nem Pelé, com toda a honra, né, toda a sua magnitude, seu talento, genialidade, conseguiu. Se não fossem os companheiros dele da época, da seleção, do Santos, né, do Cosmo, onde ele jogou, se não fossem meus companheiros desses 30 clubes, vou jogar mais ou menos aí quase 700, 800 jogadores que me acompanharam durante toda a minha carreira. Você acha que se não fosse com a ajuda deles, eu ia chegar sozinho a essa marca histórica? Não. Então é fundamental a gente traçar essas metas, traçar esses objetivos, mas saber que sozinho não, é trabalho em equipe, é saber respeitar a diferença sua do seu companheiro. Tem dias que ele vai amanhecer mal-humorado, sem vontade de treinar, mas está ali, você para apoiar. Quantas vezes eu cheguei no primeiro tempo perdendo de 2-0, eu chegava ao meu companheiro, fica tranquilo, nós vamos virar essa partida. E não dava outra, Mônica. Por quê? Além do confiar em Deus, que eu sou muito temente a Deus, confiava em mim, no meu talento, mas principalmente nos meus companheiros, porque eu não jogava sozinho. Então, cada um fazendo um pouco daquilo que faz melhor, no final acaba se tornando uma equipe forte e quase imbatível. Então, é fundamental, quando se trabalha em equipe, e vocês têm mais de 1.200 funcionários, em cada segmento, no Brasil todo, é tirar de cada um o melhor que eles têm. É absorver aquela motivação dentro, porque às vezes, mano, você não sabe a força que você tem, Mari. Você não sabe aonde é o seu limite. Você traça um objetivo, mas seu poder de superação é tão grande que você extrapola. Então a gente é saber que a gente não tem limite, porque o impossível é só uma questão de opinião. Basta você acreditar. Né? E você falou, conta pra gente uma situação, você falou que estava perdendo de 2-0, foi pro vestiário, conseguiu virar. E eu acho que essas coisas são tão fortes, né? E poucas coisas, assim, o futebol tem Traz traz essa essa coisa. emoção. Que é pra vida, né? É pra Essa coisa vida. da fé, de acreditar. Exato. Você consegue lembrar de um momento assim icônico, onde você foi pro vestiário, era quase impossível e você virou? Então, nesse jogo eu estava no banco de reserva, foi Brasil e Argentina, Copa América de 95. A Argentina estava ganhando de 2-1, faltava 15 minutos para acabar o jogo e a gente estava eliminado da competição. Aí o saudoso Zagallo, vocês devem conhecer, falado, né? Zagallo, eu estava no banco de reserva, um frio de 10 graus negativo aqui em Rivera, no Uruguai, eu de luva, todo assim, pronto, aquecido. Ele falou, Túlio, vai lá, falta 15 minutos, a gente está perdendo de 2-1. Aí ele falou assim, faz o que você está acostumado a fazer, Mari. O que eu estava acostumado a fazer? Gol, Gol. Mari, gol, Mari. A gente estava perdendo 2-1, ele só isso que ele falou, mais nada. Aí não deu outra. Eu entrei com aquela gana, com aquela raça. No primeiro lance, veio um cruzamento, eu já dei uma ajeitada aqui no braço. Naquela época não tinha VAR, não tinha impedimento.
Então, praticamente, valia o que acontecia dentro de campo. Aí eu fui lá e fiz o gol do empate, 2-2, faltando, assim, poucos minutos para acabar o jogo. Aí nós empatamos, fomos para os pênaltis, e nos pênaltis a gente, com um gol meu, a gente eliminou os argentinos. Ou seja, em 15 minutos, viramos o jogo e o Brasil, que estava praticamente desclassificado, foi para a final da Copa América. Então isso mostra o quê? Que o poder de superação, e você acredita sempre, até o último minuto. Não desistir, essa é a palavra mágica. Vai errar, vai fracassar, só erra pênalti quem bate, só fracassa quem consegue se predispor a fazer algo. Então, não desiste, gente. Enquanto há vida, há esperança. Eu estava ouvindo sua história e lembrando do que muitas vezes acontece aqui com o nosso time. Alguns meses são difíceis e às vezes o time não bate meta. Quando o time não bate meta, o pessoal fica até o final. Aí você olha para o time. Teve um dia, a gente estava até gravando o bate-pronto, acho que era o Pedro. O Pedro falou assim: Mônica, que energia, todo mundo vibrando até o último minuto. Eu falei: e a gente não vai bater meta, sabia, Pedro? Ele: hã? Como assim? Mas porque aqui a gente tem a cultura de fazer o que precisa ser feito com energia, com alegria, até o último minuto. Até 11h59 tá valendo, assim, não desistir, E outro porque detalhe, coisas acontecem. e outro detalhe, Mônica, você pode até perder, mas perde cabeça erguida, com dever cumprido, que você tentou até o final, suou até a última gota, viu, Mari? Então, é isso que o torcedor Isso quer te define, né, como jogador. quer ver você. Por exemplo, você pode até perder, mas você vai sair aplaudido por não. Esses tentaram, eles foram guerreiros, tentaram até o final. Às vezes, futebol é assim, é sorte, só um ganha, ou empata ou perde. Então você tem que ver o mérito do adversário também. Na nossa vida é da mesma forma. Você tem que estar todo dia se preparando para fazer o melhor. Mas tem dia que é noite, tem noite que é dia, faz parte da vida, né? Já pensou se de 3.000 gols que eu tentei, que eu errei, se eu fizesse 100, ia fazer, era sobrenatural. Então você tem que errar mesmo para poder chegar ao sucesso. E essa dinâmica, né, de equipe, eu acho que você trouxe muito bem essa questão do trabalho em equipe, porque quando te falta, o que te levanta é ter É o alguém outro. para trazer isso, né, Mônica? Exatamente, essa coisa assim, ninguém faz nada sozinho, né. Não, futebol é esporte coletivo, empresa é coletivo e esse poder. Família, coletivo. Família, nós não somos uma ilha, né. E essa questão de saber lidar com gente o tempo todo, em qualquer papel, isso faz toda a diferença. Exatamente. Pessoas. Ô Túlio, você teve aí na sua carreira um super parceiro dentro de campo que a gente pode ilustrar essa fala aí da Mônica, assim? Alguém que te colocou para cima no momento que você precisava? Tem. Olha só, eu sou uma família de 4 irmãos, todos foram jogadores de futebol. Eu tenho irmãos gêmeos, dos 12 anos até os 18, a gente jogou sempre juntos na mesma equipe. Só que quando a gente se profissionalizou, eu continuei no Goiás e ele foi emprestado, é normal. Hoje é meu melhor amigo no futebol. Ele parou cedo, com 30 anos, lembra? Com 30 anos eu podia parar, ele parou. E eu continuei, por essas metas, por esses objetivos. Mas durante a minha trajetória, em 95 especialmente, quando fui campeão brasileiro, eu tive um parceiro que chama Donizete Pantera, jogou no Vasco, jogou no Cruzeiro, né, Corinthians, vários clubes, seleção brasileira. E ele era meu, tipo assim, meu braço esquerdo e braço direito ao mesmo tempo, porque ele é um garçom, ô Mônica, que ele sabia praticamente onde eu estava, qual é a posição dentro de campo, porque ele confiava tanto em mim e eu confiava tanto nele, que a gente fazia jogadas ensaiadas que nem precisava combinar, que ele já sabia onde é que eu estava. Então a gente tinha uma jogada assim, ele ia na ponta direita, cortava para dentro e cruzava. No que ele cruzava, ele já olhava para a arquibancada. Por quê? Porque ele já sabia que quando ele cruzava, ia ser gol, a galera já estava A vibrando antes. confiança dele era tanto que ele não Exatamente. olhava para ver se Nem você tinha olhava. conseguido dominar a bola. Já hein? olhava para a arquibancada porque sabia que ia sair gol. Então a sintonia, o entrosamento era tão perfeito que tudo deu certo naquele ano. Então, o Donizete, e ele me falou: Túlio, quando o time estiver ruim, é você abrir a boca e dar aquela palavra de motivação que o time levanta
e dar a volta por cima. E é legal da história do Túlio, a Mônica pontuou muito bem aqui nos bastidores que, por mais que você mudou bastante de clube, né, jogou em clubes importantes, mas o prazer das pessoas em assisti-lo, né, independentemente de onde. E eu acredito que isso é super desafiador, né, não é qualquer um que consegue, isso, sair de um clube, ir para outro e manter uma base de fãs do clube anterior. Teve alguma técnica para isso? Não, acho que foi eu fiquei, olha só, fiquei 1 ano e meio jogando na Suíça, isso eu estava com 22 para 23 anos. E lá na Suíça era tudo novo para mim, imagina um garoto saindo de Goiás, temperatura de 30 a 40 graus, para chegar na Suíça com temperaturas de -10, -15. Olha só a mudança radical, sem falar no idioma, na alimentação, na sua adaptação. E nesse 1 ano e meio eu fiquei praticamente assim, mudo, calado, porque lá não tinha imprensa, não tinha jornal, o futebol lá não era a primeira Essa paixão, não era alma que a não gente tem tem aquele aqui. calor humano. A Suíça era 10 horas da noite, era uma cidade fantasma, você só vivia do trabalho para casa, da casa para o trabalho. E aí eu já estava pensando em desistir de jogar futebol. Falei: "Não, o que que eu estou fazendo aqui gente? Tô desgostoso, estava até com início de depressão", olha só, com 23 anos, hein. E aí eu recebi uma ligação, já estava tudo certo, vou terminar o contrato, vou voltar para Goiás, vou abrir uma franquia do McDonald's e vou largar futebol. Olha só o pensamento. E aí recebo uma ligação do Rio: "Túlio, você quer voltar para o Brasil?" Eu falei: "Opa, voltar para o Brasil? Claro, tirar daqui, eu não aguento mais a Suíça. País bonito, maravilhoso, mas para viver não era a minha praia. Então você vai ser contratado pelo Botafogo." Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, na apresentação, eu falei: "Ó, eu tenho que fazer algo mais do que eu fazia antes, senão vai ser a mesma coisa, só vai mudar de geografia, de cidade." Foi aí que o Túlio Maravilha, esse marqueteiro, me incorporou e eu na primeira entrevista eu já cheguei falando: "E aí Túlio, o que que você, deseja aqui no Botafogo? Quais as suas metas?" "Vou ser artilheiro do campeonato, vou ser campeão brasileiro, vou para a seleção, voltar para a seleção e vou disputar uma Copa." Dito isso, as coisas começou a acontecer naturalmente. Ou seja, o poder das palavras tem poder, né. As suas profecias têm valor, basta você acreditar. Sensacional. E a presença também, né, É. que Túlio Mara existem muitos jogadores, mas era o Túlio Maravilha, que é uma coisa que até transcende um pouco só a posição, né. E engraçado que o meu nome era só Túlio, Túlio do Goiás e Túlio da Suíça. Eu passei a ganhar esse apelido Maravilha, foi no primeiro jogo pelo Botafogo de estreia, ganhamos de 6-0, eu fiz 3 gols. A partir daí um torcedor da arquibancada começou a cantar aquela musiquinha: "Túlio Maravilha, nós gostamos de você. Túlio Maravilha, faz mais um pra gente ver." Aí, automaticamente, eles cantavam, eu ia lá fazer o gol. Eles cantavam, eu ia lá fazer o gol. Então parecia que um casamento perfeito. Aí por isso que virou Túlio Maravilha, essa marca registrada até hoje. Muito legal. Túlio, você já chegou prometendo no Botafogo, e aí tem uma pressão, né. Quando a gente promete, tem uma frase que meu pai fala que é: "Quando a gente promete, a gente se compromete". Então você se comprometeu ali com várias coisas que você tinha como meta. O futebol, naquela época, ainda mais pressão da imprensa, porque hoje a gente tem isso bem, plural, por causa de rede social, enfim, mas naquela época a imprensa ficava muito em cima, né. Como que era lidar com o seu objetivo diante de pressão externa, né, ali da imprensa, da torcida botafoguense, eu imagino que seja pesado ali, imagina um Maracanã cheio te botando pressão. Como que é lidar com essa pressão aí quando você tem uma meta desafiadora, enfim, tem que performar? Então, Mari, eu me dava muito bem, porque o que que eu fazia das críticas? Eu fazia das críticas, Mônica, o meu combustível. Porque eu lembro que em 2005 eu jogava pelo Volta Redonda e eu estava com 36 anos, olha, quase finzinho de carreira, quase quarentão. Aí o que aconteceu? Eu fui contratado pelo Volta Redonda para disputar o Campeonato Carioca, um clube médio lá do Rio. Colunista de um jornal importante da época, dedicou um jornal inteiro só para me criticar. "O presidente do Volta Redonda tá maluco, contratar um ex-jogador,
um Túlio acabado, quase 40 anos, vai lá só para roubar, vai ganhar o dinheiro e não vai fazer nada. Aí o que eu fiz? Olha a força e a superação que um atleta, um ser humano tem que ter nessa hora. Eu peguei essa matéria, recortei o jornal e preguei esse na porta do guarda-roupa do meu quarto. O que eu fazia, Mônica? O que eu fazia, Mari? Todos os dias ia treinar de manhã, eu abria e lia esse comentário, só criticando, só metendo um pau. Todos os dias. Conclusão, no final do campeonato, eu fui o artilheiro da competição, com 36 anos, fui considerado o craque do campeonato, ainda fomos vice-campeão carioca, só não fomos campeões porque o juiz no último jogo deu uma roubadinha ali pro Fluminense, que era o clube grande na época. Então isso tudo me transformou em força, em mais treinamento, em mais superação. Então as críticas servem para isso, para te motivar mais ainda, porque é isso que eles querem. Já dizia o Pelé: Túlio, não dê bola para os invejosos que só sabem criticar. Confie em você, confie no seu talento. Por isso, eu dei essa volta por cima. Essa é uma grande característica de pessoas de sucesso, né, Mônica? A gente já recebeu várias pessoas bem-sucedidas aqui no Bate-Ponto que contam e repetem essa história de pegar as críticas e transformar em força. Eu acho que é uma característica e não é todo mundo que tem, é desafiador pra caramba, mas a gente vê que quem tem consegue entregar muito a mais, É né? inteligência emocional, né? Porque você tem que desenvolver várias habilidades, várias inteligências, mas essa questão de realmente usar aquilo que poderia te parar para te acelerar é a grande sacada, é a grande inteligência, né? E é difícil, porque você tem que ter uma força interior muito grande, você tem que ter uma visão muito clara de onde você quer chegar, porque senão você para, né? E é uma coisa que eu sempre falo, eu não gosto de me alimentar daquilo que me faz parar. Se tem uma estatística que me faz parar, eu falo: "Rasga". Não é isso que vai não é disso que eu vou me alimentar todo dia. Se tem uma crítica contrária, não, espera aí. Eu é muito importante você, assim, não deixar o rancor, né, Túlio, transformar uma coisa que potencialmente é negativa, mas transformar isso em algo positivo. Então tá bom, ninguém está acreditando em você, ótimo, porque isso vai ser o combustível que vai me fazer e a gente tem que fazer a gestão das emoções, porque o primário, o sentimento primário, o mais fácil para o Túlio seria o rancor, a amargura, né, só que são sentimentos que te fazem parar, né, então essa capacidade de transformar aquilo que poderia te parar em algo que vai te acelerar é fabuloso, é fantástico. Isso aí, Mari, é o tema do deu ruim, mas deu bom. Deu Não é? bom, É o inclusive. quadro, deu ruim, mas deu bom. Esse é um exemplo claro. Não, e vamos contar que eu estava antes aqui do podcast explicando para o Túlio que a gente tem esse quadro, deu ruim, mas deu bom, e a gente resolveu renomear esse quadro por sugestão do Túlio. Vai se chamar assim: trem ruim, trem bom. É, mineirinho, viu? Muda aí, viu? Trem ruim, trem bom. Trem ruim, e o bate-ponto ele quer que seja bate-pronto. Bate pronto. Pra quem é artilheiro e fazedor de gol. Bate pronto. Então vamos pro trem ruim, trem bom? Gente, a parte do deu ruim, mas deu bom é a hora que a gente compartilha aqui algum momento, né, da carreira, da vida do nosso convidado, em que tudo parecia perdido, mas que no final das contas teve aí uma reviravolta. Eu tenho certeza que você tem, assim, um livro, literalmente, de histórias, trem ruim, mas trem bom. Mas eu queria que você escolhesse uma para compartilhar, como a Mônica falou, são essas histórias que alimentam a gente, né? Eu acho que dentro do cenário do futebol fica muito tangível ver essas vitórias, essas viradas rápidas. Compartilha, É mãe. verdade. Aí você falou, trem ruim, mas trem bom. É o seguinte, eu tinha tudo para dar certo no futebol suíço, como eu te falei. Mas o que aconteceu? Num jogo lá, 15 minutos do jogo, o goleiro disputou uma bola comigo e ele caiu. Só que eu caí primeiro que ele veio por cima do meu joelho com todo o peso do corpo. Conclusão, o meu joelho, tipo que estalou. Ali eu já pensei, vou operar, quebrou meu joelho, acabou minha carreira. E aí fizemos a tal da ressonância, eles queriam me operar, eu não deixei, que eu ficava com medo. Nunca fiz em 30 anos de carreira uma cirurgia.
nenhuma, graças a Deus. Nenhuma unha quebrada aconteceu, eu tive esse privilégio e essa sorte. Então eles queriam por tudo me operar, e eu falei: "Não vou operar". E aí fizemos fisioterapia, né, durante 3, 4 meses, e aí quando eu voltei, graças a Deus eu não senti mais nada, graças a Deus eu não senti mais nada. E a partir dali eu me cuidei e nunca mais tive uma lesão, assim, grave. Por isso que eu falo que na dificuldade, achei que tudo estava acabado, né, tudo estava acabado, foi apenas uma preparação, um alerta: "Túlio, daqui para frente, não entre em contato físico". Tanto é que, graças a Deus, em 30 anos, nunca tive uma lesão, assim, séria na minha carreira, porque aquela lesão me preveniu para futuras lesões e futuros acidentes. E raríssimo isso, né, no futebol você Raríssimo. não vê. Hoje, E menino quase com impossível. 18, 19 anos já tem 3, 4 cirurgia, eles abreviam a carreira precocemente. Então é fundamental o atleta se cuidar e antever a jogada. Vê que não vai dar para você entrar na jogada, deixa, vai ter outras oportunidades. Porque às vezes o pessoal vai muito, choca cabeça com cabeça e acaba tendo sequelas diferentes para o resto da vida. É, e aí que a sua força mental é testada, né, Mônica? A gente sabe que quando a gente passa por um momento que você não tem perspectiva na hora que você está vivendo a dificuldade. Você não sabe que lá na frente as coisas vão estar melhores. É ali uma incógnita. A Mônica falou de inteligência emocional, né? Isso é uma forja da inteligência emocional. Nos negócios, eu imagino que também, né, Mônica? No momento ali, ó, vaca magra, dificuldade, estatística contra, economia contra. Como que treina esse olhar de perspectiva? Você pode usar várias coisas, eu gosto de usar a fé. Eu tô sempre acreditando naquilo que eu não vejo, mas eu tenho certeza de que vai acontecer, né. Eu acho que empreender tem que ter fé, por definição, é assim, é é quase que uma definição muito parecida, assim, você ainda não viu a grande empresa, você não viu, né, ela não tá, ela materialmente ela não existe, mas dentro de você, você tem a firme convicção de que ela vai acontecer. É essa firme convicção que te faz levantar nos dias bons, mas também nos dias ruins. É essa firme convicção que faz você não parar mesmo se não tem força física. Emocionalmente eu tô moída, mas essa firme convicção faz você chegar naquele encontro que você achava que era o limite, sabe, meu limite enquanto ser humano é esse. Essa firme convicção te faz fala assim: "Não, espera aí, meu limite está um pouco acima, está um pouco acima, está um pouco acima". Então eu acho que essa fé, né, no sentido de não ver as coisas ainda, mas ter a firme convicção de que elas vão acontecer. Você falou várias coisas que tem muita sabedoria. E aí olhando para sua carreira, olhando para até onde você chegou, eu acho que você também tem uma história muito bacana de longevidade. E quando a gente olha, quando a gente vê a sociedade, como que a gente está hoje, a gente está no meio de uma revolução demográfica muito grande. Eu tenho falado muito sobre isso, porque as pessoas não perceberam ainda que a gente está no meio de uma revolução, onde há um século atrás a expectativa de vida era de 40 anos e no século que vem vai bater mais de 90 anos. Ou seja, olha como que em curto espaço de tempo a gente está vivendo muito mais. Contudo, nós enquanto sociedade ainda não aprendemos, a gente não adquiriu todos os hábitos, nós não adquirimos todos os tudo que precisa, a gente não sabe quase nada sobre longevidade ainda, né. E eu acho que é legal que essa forma que você encarou a vida, né, chegou aos 30 e não, vamos espera aí, vamos colocar uma meta para cima. Tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, também no sentido das pessoas no mercado de trabalho, né, porque hoje as pessoas estão chegando no mercado de trabalho, o jogador termina entre aspas mais cedo, né, com 30, 40. Mas hoje as pessoas também chegam aos 40, aos 50 anos, até pouco tempo atrás isso era o fim de uma vida corporativa. E agora a gente também tem vivido essa mudança, não, isso pode ser o começo, né, isso pode ser o começo de uma nova etapa de vida. Hoje a gente tem visto pessoas com 40, 50, 60 anos começando a carreira, né, uma nova carreira. E isso é muito legal também, né, essa capacidade que a gente tem, essa sabedoria que a gente precisa ter
para viver mais e melhor de uma forma sábia, significativa e com consistência, levando em consideração o ser humano de uma forma integral. Olha, já conversamos um monte de coisa aqui, né? Falamos de exercício físico, de alimentação, de fé, porque nós somos seres integrais e a gente está vivendo um momento de mudança no mercado de trabalho muito significativo. E tudo isso, né, todas as coisas que o Túlio trouxe aqui, eu acho que vão nos ajudar a entender esse novo momento que a gente está vivendo, né? Porque nós estamos falando com pessoas que estão se reinventando, a gente tem a própria tecnologia mudando tudo o tempo todo, né? Então todos nós precisamos, assim como você recomeçou aos 30, todos nós precisamos nos reinventar o tempo todo, né? E como que a sua história acaba se conectando com a história de milhares de profissionais que estão aqui também construindo a própria carreira, né? E é importante também as empresas em todo o Brasil, em todo o segmento, Mônica e Mari, dar essa oportunidade para essas pessoas que chegam aos 40, 50 anos, o mercado de trabalho já não é para mim, eles só querem os jovens, só querem pessoas com QI avançado. Não, é dar oportunidade para essas pessoas de começar pelo menos o básico, porque eles se sentirem valorizados, ter essa oportunidade de estar sempre inserido no mercado de trabalho para poder acrescentar mais ainda para ele mesmo, mas principalmente contribuir para a empresa, pela sua experiência de vida. Exato, e a conta não fecha, porque se você vê o número de pessoas que nasceram nos últimos anos e o número da força de trabalho que vai ser necessário para a economia, para o crescimento da economia nos próximos anos, a conta não fecha. Então, não tem como preencher a força de trabalho necessária só com jovem. Então, nós precisamos urgentemente mudar a nossa cabeça enquanto empresa. Porque o ser humano está envelhecendo mais rápido que as pessoas jovens. Igual você falou, a tendência no século passado é morrer com 40, 50 anos. Hoje vai ter 90 anos. Então, se você tiver qualidade de vida, que é a questão da alimentação, da musculação, da prevenção, da sua alimentação, você vai ter condições de contribuir para as empresas com sua inteligência, sua sabedoria, mas ao mesmo tempo com o seu corpo, né? Essa é a grande diferença. O brasileiro está envelhecendo e daqui a alguns anos vai ser um dos países que vai ter mais longevidade no mercado de trabalho. Então essas pessoas têm que se preparar para daqui E as 10 anos. empresas também, né? A gente precisa, enquanto empresa, incentivar. Isso é uma coisa que eu tenho feito ultimamente, né, Marina? Assim, galera, vamos achar um jeito a gente se movimentar. Nós temos que, porque o nosso corpo foi feito para ficar em movimento. As empresas também têm que ter essa sensibilidade em relação a isso, a fazer com que as pessoas tenham ali, encaixem na sua rotina o cuidado com o corpo, o cuidado com a mente, né? Porque nós vamos precisar disso para ter uma vida mais longeva dentro do mercado de trabalho. Não é nem só pensando, minha aposentadoria, que eu vou pescar. Não, é para o mercado de trabalho. E tem formas tão legais, né, Mônica, da gente trazer isso, né? Acho que a gente tem cases de sucesso aqui, a gente tem nosso campeonato de futebol, nós temos nossa aula de Muay Thai concorridíssima, né? A parte da massagem. Então, até enquanto empresa também, pensar em benefícios, em formas, né, E de não custa promover. caro. Deixa eu falar com o meu público aqui, com o meu RH, com os empreendedores. Não custa caro. Tem coisa que a relação, assim, o retorno sobre investimento é muito bom. Então, essas ações que promovem o bem-estar das pessoas, que fazem com que as pessoas se movimentem, fiquem mais saudáveis, a relação é muito boa. Vale a pena porque o retorno vem. E às vezes, porque a maioria das pessoas que nos escutam, às vezes são uma empresa pequena, não, eu não sou uma grande empresa, acha, não, às vezes atitudes pequenas podem gerar grande impacto. Às vezes é o exemplo que você dá enquanto líder, tá, você não pode contratar você não pode contratar um professor, mas você pode dar exemplo, você pode dar recomendações, você pode. Então, todo mundo, toda empresa pode fazer alguma coisa, né? É só ter criatividade, olhar para a sua realidade. Mas esse é um ponto importante. A gente precisa cuidar das pessoas e do ser humano de forma integral. E é uma coisa que puxa, né? Você vê o colega do lado fazendo, dá vontade de fazer, tem um impacto, assim, né, Você vê coletivo. um treinando, opa, peraí, não treinei hoje, deixa eu treinar também. Chega de sedentarismo, né, Mônica, né, Mari? E as empresas tinham que ter um manualzinho assim de, pelo menos um evento por ano a gente vai bancar, vai patrocinar, nem que seja uma corrida em volta da Lagoa da Pampulha,
um torneio de futevôlei, um beach tênis, um tênis de Faz reunião mesa. de trabalho andando, dá a volta no quarteirão, Exato. chama, em vez de fazer reunião sentada na mesa, fala: "Vamos dar uma volta no quarteirão e É. conversar?". Acaba de almoçar, de tomar um lanche, vamos dar uma voltinha para fazer digestão, né, que em vez de botar, né, sentar atrás da mesa de um computador, que isso acomoda, né, o seu corpo, vai dar desce a escada, sobe Escada, não usa escada. elevador? Pronto, eu gostei daqui que tem muita escada, eu nem uso elevador. Eu também não uso, é É. raríssimo. E eu te trouxe de às vezes. elevador. Não, é porque eu não sabia. Eu falei: "Ô Mary, vem cá, que andar aqui é no segundo". "Ah, larga isso pra lá, vamos andar só tem atleta aqui, Mari". Muito bom, Túlio. A gente está chegando no fim do nosso papo. Vai ter que voltar, Tu. Quando Vamos a ter que fazer a conversa... parte Até- 2. Até porque, vamos contar o que vai acontecer? Nós estamos gravando, hoje é que dia? Hoje é dia 21. Hoje é dia 21 de novembro. No dia 30 de novembro, eu e Túlio estaremos em Buenos Aires. Esse lá dos olhos. Dos outros. No confronto assim épico, em busca da glória eterna. Alguém vai rir, alguém vai Alguém chorar. vai Mas chorar. estaremos juntos. Estaremos isso- juntos isso por uma que causa importa. nobre. Pelo menos os dois é alvinegro, né? Pelo menos vai dar Brasil. vai Isso dar já Brasil. é lindo, Já é né? lindo, Já é maravilhoso. lindo. E pelo menos eu vou comemorar o aniversário dos meus filhos lá em Buenos Aires. Ou seja, eu vou sorrir de qualquer maneira. E estamos falando aí da final, Da Botafogo Libertadores. E versus Atlético. Atlético, Isso né? mesmo. Estarão lá em lados Estaremos opostos. lá em Buenos Aires torcendo. Alguém vai rir, alguém vai chorar. Quem tá nos ouvindo e nos assistindo já sabe a resposta, porque esse episódio vai ao ar depois. É. Mas a gente fica aqui ainda no mistério. Túlio, muito prazer receber você aqui em BH, aqui na Já nossa fica o sede. convite para parte 2, né, Parte Túlio? 2, estaremos aqui, se Deus quiser, né, no ano que vem, nova temporada. Sólides, gostei bastante. Tem parceria lá com o Botafogo, que eu tô sabendo. Somos parceiros do Botafogo. Projeto audacioso. Continue assim, viu? Ousados, corajosos, fé, determinação, motivação, porque é isso que move uma carreira de sucesso. Todos esses ingredientes. Tenha fé que vocês vão conseguir todos os objetivos, viu, Mônica? Muito Acredita bom. em vocês. Acredito. Mônica, obrigada por estar É aqui que mais uma vez. agradeço. Muito bom. Time, é isso aí. Túlio, Mônica, muito obrigada. A conversa foi inspiradora, né? A gente falou aí sobre resistência, sobre persistência, né? E como que isso pode transformar aí os nossos desafios em conquistas. E para você que acompanhou a gente até aqui nesse papo maravilhoso, continue aprendendo na nossa trilha de gestão de pessoas e liderança no blog da Solids. O link vai estar aqui na descrição do YouTube. E não se esqueça também de curtir e se inscrever, né? Compartilhar esse episódio para levar essas lições adiante. Manda aí para seus amigos cruzeirenses, botafoguenses, atleticanos, enfim. Um beijo e até o próximo bate-ponto.